Brasileiro de 13 anos é levado para centro de detenção do ICE e prisão de menor de idade gera polêmica em Massachusetts. Família pede ajuda da comunidade da Califórnia para encontrar brasileiro desaparecido há quase 3 meses. Presidente Lula confirma que Brasil e Estados Unidos vão iniciar uma nova rodada de negociações amanhã sobre o tarifaço. E você vai conhecer o drama de um marido que busca uma saída para levar a esposa doente dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um menino brasileiro de 13 anos foi detido pela polícia de Everett, em Massachusetts. E por ser imigrante, ele acabou sendo levado pelo ICE para um centro de detenção em Virgínia, que fica a 500 milhas de distância. A prisão de um menor de idade pela polícia de imigração gerou polêmica. Um adolescente brasileiro de 13 anos foi preso depois de uma suposta ameaça de um colega de escola com uma faca. Ele foi levado para o departamento de polícia local. Enquanto as autoridades falavam com a mãe, o ICE surgiu e prendeu o menino. Ele foi levado para um centro de detenção na Virgínia, a mais de 500 milhas de distância, mesmo sob críticas das autoridades locais e da família. O Departamento de Segurança alegou que o brasileiro é imigrante ainda aguardando o processo de asilo, com histórico criminal e que poderia ser deportado. Police did not contact ICE about this recent juvenile arrest. Segundo o prefeito de Everett, Carlo De Maria, a polícia da cidade não avisou o ICE. Os agentes federais acessaram a base de dados da polícia local, descobriram sobre o menino preso e decidiram agir por conta própria. Com a repercussão do caso, o ICE acabou liberando o menor de idade, mas o episódio assustou moradores e levantou questionamentos sobre os limites de atuação da polícia de imigração. Esse jovem de 13 anos que foi corretamente preso pela polícia local, a polícia da cidade de Everett, por ir armado na sua escola com uma faca, tem aí um final feliz, né? No caso positivo, porque então ele foi retornado para Massachusetts e solto pela imigração. Vemos aí 3 motivos para isso. O primeiro, pela pressão da comunidade, vindo desde a prefeitura, da polícia local, dos familiares e amigos, mas também da imprensa. E também, em segundo lugar, porque a própria imigração reconhece que eles não têm abrigo apropriado para esses jovens, não tem um espaço apropriado para jovens, para uma detenção juvenil da imigração. Em terceiro lugar, porque também, de qualquer maneira, o advogado de imigração corretamente já tinha dado entrada com um habeas corpus, então o juiz federal eventualmente teria ordenado o retorno desse garoto aqui para Massachusetts para então definir a soltura dele via habeas corpus. Mas de qualquer maneira não foi necessário, então final positivo, feliz porque esse garoto agora foi retornado para sua família, mas que agora ele deve responder pelos seus atos em corte juvenil aqui no estado de Massachusetts. Ainda em Massachusetts, a comunidade brasileira de Worcester está de luto. Uma colisão trágica tirou a vida de uma brasileira que vivia nessa região há anos. Estas são as fotos da violenta batida. Embora as imagens mostrem o carro da brasileira destruído por uma picape, as autoridades dizem que foi ela quem perdeu o controle do veículo e atingiu a caminhonete. Sueli Jandrui, de 59 anos, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A brasileira, que era natural do Espírito Santo, morava há quase 3 décadas nos Estados Unidos. O motorista da caminhonete, um rapaz de 20 anos, não se feriu. A causa do acidente está sendo investigada pela delegacia de Bolton, em Worcester. E atenção comunidade, um brasileiro está desaparecido há quase 3 meses nos Estados Unidos. Ele tem 36 anos e sofre de transtorno de bipolaridade. A família acredita que ele possa estar em crise e pede ajuda para encontrá-lo. Caio Vinícius da Cruz tem 36 anos. Ele é paulista, mas mora nos Estados Unidos há mais de 15. No dia 17 de julho, os documentos e o celular dele foram encontrados no aeroporto de New Orleans. As imagens da câmera de segurança mostram que Caio embarcou em um voo doméstico que seguia rumo a Los Angeles, sem documentos e sem nenhuma bagagem de mão. Depois disso, o brasileiro não foi mais visto. A família, que mora na Grande São Paulo, no Brasil, está desesperada. Eles já fizeram um registro de pessoa desaparecida em New Orleans e em Los Angeles. A polícia também foi acionada, mas até agora não há notícias. Caio sofre de bipolaridade.
A teoria é que ele esteja enfrentando um momento de crise e que possa estar com algum tipo de amnésia, desnorteado ou vagando perdido. As buscas estão sendo feitas em todos os canais, a gente tem consultado o ICE diariamente, mas a gente não tem nenhuma notícia. É desesperador. O Caio, ele mora nos Estados Unidos tem alguns anos, e recentemente ele foi diagnosticado com bipolaridade. A gente tem feito buscas também em hospitais, abrigos. Eu acredito que nesse momento ele possa estar em crise, porque quando ele pegou o voo em New Orleans, ele perdeu a carteira e o celular, então ele chegou em Los Angeles sem documento. Então eu peço a ajuda da comunidade brasileira, que se souberem alguma notícia, verem ele. Eu acredito que ele deve estar em Los Angeles, mas pelo tempo, são quase 3 meses, pode ser que ele esteja em regiões próximas. Então, se vocês o verem ou souberem de alguma coisa, por favor, nos ajudem, a gente precisa encontrar ele. E olha, quem quiser ajudar ou tiver notícias sobre esse brasileiro, Caio Vinícius da Cruz, pode entrar em contato com o detetive de Los Angeles, Ávalos, que está coordenando as buscas. O número do telefone dele é 424-789-4344. De novo, detetive Ávalos. Boa sorte para a família. E olha, no próximo bloco, o Brasil confirma a reunião diplomática amanhã em Washington, D.C. para discutir tarifas de 50%. E ainda, shutdown chega ao 15º dia sem acordo no Congresso e Trump eleva o tom contra os democratas. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que o Brasil e os Estados Unidos vão iniciar uma nova rodada de negociações nesta quinta-feira. O encontro acontece em Washington, D.C. e deve tratar das sanções comerciais de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A reunião será entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Depois disso, é esperado que os presidentes Lula e Trump se encontrem para uma conversa bilateral. Uma das possibilidades cogitadas é a Cúpula das Nações do Sudeste Asiático, que vai acontecer neste mês na Malásia. E olha só, a Casa Branca, símbolo do poder executivo dos Estados Unidos, está completando nesta semana 233 anos. O aniversário desse prédio histórico coincide com um momento de incerteza política nos Estados Unidos, o shutdown. Em outubro de 1792, trabalhadores colocaram a pedra fundamental da Casa Branca em Washington, D.C., iniciando a construção do prédio que se tornaria a residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos. O primeiro a ocupar o local foi John Adams, 8 anos depois. A capital foi transferida de Filadélfia para Washington por sua posição central na nova república. Os estados de Maryland e Virgínia cederam terras às margens do rio Potomac para formar a cidade. Ao longo dos séculos, a Casa Branca passou por diversas reformas, incluindo a reconstrução, após o incêndio provocado por tropas britânicas em 1814. Agora, em 2025, o presidente Donald Trump anunciou uma nova reforma na ala leste do prédio, com a construção de um salão de festas estatal avaliado em $200 milhões. Um dos maiores projetos de ampliação da história do edifício. A obra, financiada por doadores privados, vai aumentar a capacidade para eventos oficiais e recepções diplomáticas. E o governo norte-americano segue paralisado e a crise política está se aprofundando. O Senado voltou a rejeitar a proposta de orçamento numa votação ontem à noite e o presidente Donald Trump elevou o tom contra os democratas. O shutdown do governo dos Estados Unidos chega ao 15º dia sem acordo no Congresso. A votação de ontem foi a 9ª tentativa de aprovar o orçamento federal e, mais uma vez, o Senado não chegou a um consenso.
Com milhares de funcionários sem salários e serviços públicos paralisados, o presidente Donald Trump ameaça cortar programas associados aos democratas a partir de sexta-feira. Ao mesmo tempo, Trump anunciou um empréstimo de 20 bilhões de dólares à Argentina, o que gerou críticas de parlamentares e servidores que questionam como o governo tem dinheiro para ajudar outros países, mas não para pagar seus próprios funcionários. Por enquanto, a maior preocupação é com os controladores de voo. Autoridades aeroportuárias alertam que um shutdown tão prolongado pode comprometer não apenas o funcionamento, mas a segurança aérea, devido à falta de pessoal e recursos. Se o impasse continuar, este pode se tornar o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. E em meio à paralisação do governo federal, uma polêmica envolve os aeroportos aqui dos Estados Unidos. Vídeos com mensagens partidárias foram exibidos em áreas de embarque, culpando os democratas pelo shutdown. As imagens com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estavam sendo exibidas em pontos de fácil acesso e visualização dos passageiros, justamente onde ficam as filas e os agentes do TSA. Mas esta semana, pelo menos 7 grandes aeroportos pararam de veicular essas imagens, questionando a legalidade dos vídeos. A decisão foi tomada por autoridades locais que citaram uma possível violação da lei Hatch Act, que proíbe mensagens partidárias em programas federais. O Departamento de Segurança Interna ainda não comentou o caso. E no Oriente Médio, a tensão volta a crescer. Israel ameaça romper o acordo de cessar-fogo caso os corpos dos reféns mortos não sejam devolvidos nos próximos dias. Victor Larregina tem as últimas informações. Israel disse nesta quarta-feira que um dos corpos entregues pelo grupo terrorista Hamas não era de um refém. De acordo com fontes israelenses, os restos mortais que chegaram em um caixão na noite de terça-feira são de um palestino morto na faixa de Gaza. Agora à noite, o grupo terrorista devolveu mais 2 corpos que ainda irão passar por um trabalho de identificação. A ala militar do Hamas disse em nota que entregou todos os corpos que conseguiu alcançar e que, para recuperar os restantes, é necessário ter equipamentos especiais. Parentes dos sequestrados esperam pela ajuda dos governos do Egito e da Turquia para conseguir encontrar os restos mortais no território palestino. Dos 28 reféns mortos na faixa de Gaza, 7 foram identificados e tiveram os corpos entregues às famílias. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse que se o Hamas não cumprir com os princípios do cessar-fogo, dará sinal verde para Israel retomar a ofensiva na faixa de Gaza. De Israel, Victor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, entraram em vigor novas regras do Instagram que limitam o acesso de adolescentes a conteúdos inadequados. Tem também alerta das autoridades para golpes milionários em caixas eletrônicos de criptomoedas aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Já voltamos e com um assunto polêmico, o desafio nas redes sociais que agora viraram uma crise em Nova York. A gente está falando da prática de surfar em cima dos trens em movimento e que está preocupando autoridades e a comunidade brasileira também, que temem que esses vídeos inspirem outros jovens. A reportagem é da Carolina Camargo. Estas são as últimas imagens gravadas pelo Sistema Público de Transporte de Nova York. O vídeo mostra uma das jovens minutos antes de subir no topo do trem e morrer ao participar do surf no metrô. As meninas tinham 12 e 13 anos. Elas faleceram com traumas na cabeça ao praticar essa atividade considerada extremamente perigosa, que consiste em ficar em pé e andar sobre os vagões do metrô em movimento. Essa prática do surf no metrô existe desde que o transporte sob trilhos foi criado na cidade, mas voltou a ganhar popularidade entre os adolescentes por causa de vídeos postados nas redes sociais. Do início do ano até agora, já são mais de 1.800 gravações que viralizaram na internet. O Serviço de Transporte Metropolitano de Nova York diz que há relatos diários de adolescentes surfando nos trens. Em julho deste ano, 4 jovens entre 12 e 16 anos foram presos depois de terem sido descobertos por drones da polícia em cima de um trem na Big Apple. Essa foi a apreensão de número 200 do Subway Surfing desde que a polícia começou a repressão a essa prática.
As autoridades estão usando a tecnologia para tentar impedir essas manobras ilegais que estão resultando em mortes crescentes. Só em 2025, o número de vítimas fatais já chega a 5. A comunidade brasileira em Nova York, que também utiliza o metrô como meio de transporte diário, está preocupada que mais adolescentes possam aderir à moda e correr risco de vida. Os especialistas orientam os pais a ficarem atentos e a conversar com os filhos a respeito do grave perigo que essa atividade representa. O Instagram está mais restritivo para os adolescentes. A plataforma anunciou um pacote de atualizações que limita o acesso a conteúdos considerados inadequados para menores de 18 anos. A partir desta semana, todas as contas de usuários menores de idade terão configurações automáticas no estilo PG-13, semelhante à classificação de idade usada nos filmes. A medida faz parte de um esforço para reduzir a exposição de jovens a conteúdos violentos, adultos, autodestrutivos ou sexualizados. Entre as mudanças, o Instagram vai deixar de promover posts com linguagem agressiva, desafios perigosos ou que incentivam comportamentos de risco. Também vai bloquear contas que compartilhem conteúdos inadequados. As atualizações ocorrem no momento em que as plataformas de mídia social enfrentam uma pressão crescente sobre o impacto delas na saúde mental dos jovens. Estudos associaram o uso excessivo de mídias sociais ao aumento de transtornos entre os adolescentes. Vários estados, como Flórida, Califórnia e Utah, por exemplo, propuseram leis que limitam a forma como as empresas de tecnologia se envolvem com menores online. As redes sociais viraram uma fonte de validação e prazer rápido para eles, criando essa dependência. A rede social, ela estimula uma comparação, gerando uma baixa autoestima, afetam o sono, a atenção, aumentam a ansiedade. Eles substituem o contato humano por conexões superficiais. Segundo a empresa Meta, as novas regras criam ambientes mais seguros para os jovens, facilitam o monitoramento dos pais e limitam os conteúdos impróprios. A gente precisa restaurar esse vínculo. O exemplo dos pais ensina mais do que palavras. Uma terapia, uma reunião familiar. Educar emocionalmente é tão importante quanto limitar o uso. Pesquisas de opinião pública apontam que 95% dos pais apoiaram a novidade. Aqui em casa a conversa sempre foi muito direta com o nosso filho. A gente tem um filho de 15 anos e nós sempre conversamos muito, sempre direcionamos muito ele, sempre abrimos a conversa com ele muito naturalmente para que ele se sentisse seguro, amado, respeitado. E agora um alerta. Milhares de pessoas estão perdendo quantias enormes de dólares em golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas. Uma investigação da rede CNN revela que as empresas donas dessas máquinas estão lucrando com a fraude e fazendo pouco para impedir os criminosos. O esquema é simples e cada vez mais comum. Vítimas, muitas delas idosas, são enganadas por golpistas que se passam por agentes do governo ou funcionários de bancos. Assustadas, elas são orientadas a depositar dinheiro em caixas de cripto, onde o valor é enviado diretamente para as contas dos criminosos. Segundo o FBI, os americanos perderam cerca de 240 milhões de dólares só nos primeiros meses deste ano, o dobro do registrado em 2024. A CNN analisou mais de 700 casos e revela que as empresas que operam esses caixas cobram até 30% de taxa por transação, inclusive as fraudulentas. O perfil das vítimas inclui imigrantes e idosos, grupos mais vulneráveis a golpes que usam pressão psicológica e barreiras de língua. Investigadores não descartam que brasileiros estejam entre os afetados, especialmente em estados como aqui, na Flórida e no Arizona, onde a comunidade é mais ativa. Quando alguém aciona uma suposta vítima
dizendo haver uma fraude, dizendo haver a necessidade de transferir esse dinheiro, a orientação é nunca realizar essa transferência. Procurar a sua instituição bancária pelos canais oficiais e checar se de fato há necessidade de alguma transferência ou alguma coisa. Em regra, isso será mentira, será uma fraude, até porque o banco nunca vai solicitar que você transfira o seu patrimônio para criptomoedas. No próximo bloco, fenômeno climático Laninha chega mais fraco este ano, mas deve influenciar o inverno aqui no país. E ainda você vai conhecer o drama de um marido que busca uma saída para levar a esposa doente dos Estados Unidos de volta para o Brasil sem ajuda financeira. O Brasil conquistou 2 coroas internacionais em concursos de beleza nesta semana. Isabela Fernandes, de Minas Gerais, foi eleita Miss Asia Pacific International nas Filipinas, mesmo após um terremoto interromper o desfile. Já a Letícia Borges, do Paraná, foi coroada Miss América Latina del Mundo na República Dominicana. Com as 2 vitórias, o Brasil se iguala aos Estados Unidos como o país com maior número de títulos nesses concursos. Um feito histórico que coloca o nosso país em destaque no cenário internacional de beleza. Agora a gente fala de clima, porque o fenômeno climático Laninha chegou mais fraco neste ano. Mesmo assim, ele deve influenciar o clima em várias regiões aqui dos Estados Unidos. A expectativa é que o inverno seja mais seco no sul e mais úmido no noroeste. A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos confirmou: a Laninha está de volta. O fenômeno é marcado pelo resfriamento das águas do Pacífico Equatorial e altera padrões de vento e temperatura em todo o hemisfério norte. Nos Estados Unidos, a Laninha costuma trazer um inverno mais seco para metade do sul do país, incluindo estados como Texas, Flórida e Geórgia. Já o noroeste e a região do Vale do Ohio podem ter mais chuva do que o normal. Segundo a NOAA, a Laninha chegou mais fraca. Mesmo assim, a influência do fenômeno deve durar até pelo menos fevereiro de 2026. A Laninha também pode alterar a temperatura em várias regiões, deixando alguns estados mais quentes e outros mais frios do que o normal. A orientação dos meteorologistas é que a população acompanhe as atualizações regionais e se prepare para um inverno de comportamento instável. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no tempo, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 43, máxima de 61. Olha, toda essa faixa aí de Nova York, Washington, Norfolk, a gente tem apenas nuvens. Em Jacksonville, a gente vai ter o sol brilhando forte, mínima de 64, máxima de 77. Em Tampa tem sol entre nuvens, em Miami tempo encoberto, Miami mínima de 71. Houston, sol entre nuvens, Brownsville, tempo encoberto, mínima de 72. El Paso também só tem nuvens aí ao longo do dia, mínima de 65, máxima de 88. Los Angeles tem previsão de chuva ao longo do dia, mínima de 53. Las Vegas, tempo encoberto. Salt Lake City, o sol vai aparecer aí meio tímido ao longo do dia, mas também tem pancadas de chuva nessa região, mínima de 46, máxima de 59. E olha, depois de um mal súbito, uma brasileira ficou em estado vegetativo aqui nos Estados Unidos. O marido já tem uma dívida de 3 milhões de dólares e agora tenta levar a família de volta para o Brasil. Com as dificuldades para conseguir uma UTI aérea, ele pensa em fazer essa viagem de motorhome. A reportagem é de Vandrei Pereira. Um casal jovem, com muitos planos. O Biratã se mudou com a esposa e os filhos para os Estados Unidos em 2019. Só não esperava que um mal súbito da esposa mudaria para sempre o dia a dia no exterior. Ela, manicure. Ele, caminhoneiro. A Fabíola tinha voltado do trabalho e estava em casa quando passou mal no fim da tarde. Os 2 filhos de 16 e de 14 anos pegaram o carro da família e trouxeram a mãe para a emergência desse hospital que fica a cerca de 15 minutos de onde eles moram. No caminho, ainda ligaram para o pai, que na época trabalhava como motorista de caminhão e estava no Texas. Aí o Thiago me ligou de vídeo e falou: pai, minha mãe desmaiou aqui. E ela tinha, o carro ficou cheio de sangue. A gente chegou e eles logo disseram: olha, tá em coma, teve 3 paradas cardíacas e que a gente vai tirar a sedação para ver como ela vai acordar do coma. Aí ela começou a se mexer.
Aí eles mudaram o diagnóstico. Não é morte cerebral mais, agora é uma lesão no cérebro causada pela falta de oxigênio. Fabíola ficou em estado vegetativo. Chegou um determinado momento que para eles ela era só uma questão de dias para ela morrer. Então eles me pressionavam para trazê-la para casa de qualquer jeito. Depois de meses internada, a mulher agora está em casa. O marido tenta sozinho cuidar dela e dos 3 filhos. Eles não só perderam a mãe, eles perderam o pai também. Né? Porque o cuidado com ela, para cuidar dela, eu tive que abrir mão deles um pouco. Então eu sinto muito por causa deles. Dona Ana Maria, mãe de Fabíola, chegou do Brasil para ajudar nos cuidados com a filha. Como é que foi o seu reencontro com a sua filha? Fiquei muito arrasada, né? Então, ver ela do jeito que tá, né? O Biratã buscou ajuda no consulado brasileiro em Orlando. E a resposta foi a de que a atuação do consulado geral na assistência a brasileiros hospitalizados no exterior é subsidiária e complementar à da família. Seu foco é o de suprir dificuldades resultantes de circunstâncias excepcionais. A assistência consular, no entanto, não compreende despesas com hospitalização, excetuando atendimento emergencial de caráter humanitário. Nós temos hoje 2 cotações de uma empresa aérea brasileira e uma outra empresa americana, que giram em torno de $120 mil. Diante da negativa de ajuda do consulado, ele pensa numa alternativa inusitada e até desesperada. Bira, você está levando a sério esse plano de ir para o Brasil dirigindo um motorhome? Hoje é a única alternativa que a gente tem. Não é a nossa escolha, não temos opção. O motorhome é um veículo casa, equipado com cozinha, banheiro e cama. Prático e autônomo, ideal para longas viagens com a família. Mas a Fabíola estaria segura viajando nessas condições? Mas tem autorização do médico para isso. Ele disse que o único cuidado que eu tenho que manter é a temperatura interna do motorhome. O medo é grande, mas a necessidade de voltar ao Brasil é mais forte. Abaixo de mim tem ela e mais os 3 para me cuidar. Então tem que levantar, sacudir a poeira e cair dentro e ir para cima. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!